Hoje eu vou contar a história de uma jovem mãe e as suas duas filhinhas. Vem comigo ver. Oi pessoal, eu sou a Thaís Rory, muito obrigada por estar aqui me assistindo, tirando um pouquinho do seu tempo para conhecer essa história comigo. Estou muito feliz com os novos inscritos e com os antigos inscritos também que estão deixando comentários, dando like, dando dicas, né, do que não está gostando aí no canal. Muito obrigada mesmo, vocês estão me deixando muito feliz com esses seus feedbacks, sério, de verdade mesmo. O caso de hoje é um caso recente, ele aconteceu em 2018 e o seu término se deu em 2019. Eu vou contar para vocês a história de uma mãe, Louise Porton, e suas duas filhinhas, Lexi e Scarlett. Então, no momento dessa história, a Louise Porton tinha 23 anos de idade, sua filha mais velha, Lexi Draper, tinha apenas 3 anos de idade e a mais nova, Scarlett Val, tinha 1 ano e 5 meses de idade. A Louise, ela era uma aspirante a modelo. Em um caso anterior aqui do canal, eu mostrei para vocês a história da Lohane Cox, que só foi descoberto devido às câmeras de vigilância que tem lá no Reino Unido, a CCTV. Aqui, essas câmeras também elas foram muito importantes para a gente poder entender qual foi o passo a passo dessa família jovem. Louise era uma mãe solo, ela cuidava das suas duas filhas sozinha. Em alguns vídeos da vigilância a gente poderia ver que as meninas eram crianças saudáveis e espertas, elas estavam sempre brincando, se movimentando como criancinhas devem fazer mesmo. Lá na Inglaterra existe um sistema de câmera de vigilância do próprio país, que elas são usadas para monitorar o comportamento ou movimento do público. Então ela já serviu muito para alguns comportamentos suspeitos, criminosos, para investigar incidentes criminais. E também caso tenha algum movimento suspeito, terroristas, né, eles já vão ficar em alerta ali para ver se realmente é isso que pode acontecer. Então, voltando à família, no comecinho de 2018, no dia 2 de janeiro de 2018, a Louise, ela ligou para o sistema de emergência porque a filhinha dela mais velha, Alex, estava passando mal. Ela disse que a garotinha estava tendo convulsões e aí acabou parando de respirar. Então, mesmo ligando para a emergência, ela achou mais rápido ela ir direto até o hospital. Então, ela foi até o hospital, a Alex passou a noite lá, mas foi tudo bem e no dia seguinte ela já recebeu alta para poder voltar para casa. Só que no dia 4 de janeiro, apenas 2 dias depois, aconteceu a mesma coisa. Ela ligou para a emergência, disse que a filha dela não estava respirando. Então, os paramédicos chegaram até o local, realmente ela estava já desacordada, só que eles conseguiram ressuscitá-la. Ela foi levada ao hospital para fazer, claro, exames mais completos para tentar entender porque ela estava tendo aqueles desmaios, né, em apenas 2 dias de diferença. Os médicos acreditavam que ela estava com uma infecção pulmonar, deram antibiótico para ela e no dia 8 de janeiro ela recebeu alta e voltou para casa. Na tarde do dia 14 de janeiro, as meninas estavam bem, elas saíram para passear junto com a mãe e com a tia, com a irmã da Louise, chamada Karen. Elas tinham ido para um restaurante, esse restaurante também tem aquele espaço que as crianças podem brincar, então foi muito gostoso para elas, se divertiram bastante e voltaram para casa. As câmeras de vigilância pegaram as 3 voltando para casa, as criancinhas tentando abrir a porta sozinha, a mãe toda paciente, deixando com que elas entrassem, foi tudo bem. Só que aí, nesse mesmo dia, apesar da Lexi parecer bem, madrugada cedinho lá do dia 15 de janeiro, ela ligou para emergência dizendo que a filhinha dela estava passando mal, estava sem respirar. Ambulance service, is the patient breathing? No. They're not breathing? No. Okay. And who was it we're talking about? Lexi, she's 3. She's 3? Bear with me. Okay. So, she's unconscious and she's not breathing. So help has been arranged, okay? Só que dessa vez, quando a emergência chegou até o local, eles não podiam ter feito nada, porque a Alex já estava muito gelada, ela já estava morta. Dia 29 de janeiro, a Louise, junto com a sua filhinha Scarlett, se mudaram para um outro hotel, chamado Hubig. É claro que ela não ia conseguir ficar no mesmo hotel que a filhinha dela tinha perdido a vida. No dia seguinte, dia 30 de janeiro, ela foi até uma funerária para verificar todos os preparativos, né, para o enterro da sua filhinha Alex. Ela foi acompanhada
acompanhada da irmã dela, da Karen, e também da Scarlett. Uma atendente lá da funerária achou muito estranho que a Louise, ela estava conversando com um homem, provavelmente pelo conversa no FaceTime, e ela achou muito estranho que a mãe estava mostrando felicidade, ela estava simplesmente gargalhando, rindo alto naquela conversa com aquele homem. Ela achou estranho, mas enfim, não era da conta dela. Então, dia 1º de fevereiro de 2018, a Louise é vista através das câmeras de segurança levando a sua filhinha, a Scarlett, até o carro, né? Então ela coloca a filhinha na cadeirinha no banco de trás e ela sai pela cidade. Ela é vista indo até um posto de gasolina, abastece o carro, e aí depois ela vai até uma lojinha de conveniência que tem lá, porque diferente aqui no Brasil que tem o frentista e que ele mesmo coloca a nossa gasolina e cobra, né, o dinheiro através de dinheiro de cartão de crédito, lá na Inglaterra não. Se você tem que pagar em dinheiro, você tem que entrar nesse local, que é como se fosse uma loja de conveniência que a gente tem aqui nos postos de gasolina, e você paga pro atendente. Nesse meio tempo, ela acabou deixando a filhinha sozinha lá no banco de trás, mas parece que é algo comum lá, de deixar a criança no banco de trás do carro. Pelo menos para fazer esse trajeto, né? Ir até a loja, enfim. Eu acho que eu não teria coragem, mas são características, né, de cada local. Ela voltou pro carro, ela continuou dirigindo e aí ela estacionou no estacionamento de uma loja grande. Ela disse que percebeu que a filha dela estava passando mal, só que ela não teria tempo de chegar até o hospital, então ela achou melhor chamar o resgate. Fizeram o possível para salvar a Scarlett, acabaram levando ela pro hospital, mas assim que ela chegou lá no hospital, ela foi declarada morta. Mas o que aconteceu, né? Que 2 crianças saudáveis morreram assim no espaço de 2 semanas, né? O que aconteceu? O que pode ter acontecido? A polícia sim também desconfiou disso e eles resolveram ficar com os corpos das meninas para fazer autópsias, né? Para fazer exames melhores para poder entender o que poderia ter acontecido. E no dia 20 de março de 2018, a mãe delas, a Louise, foi presa. Ela foi suspeita de assassinar suas 2 filhas. Assim que ela foi presa por esse motivo, ela virou e falou assim, não, mas por que eu mataria minhas filhas? Pois é, a gente também quer saber o porquê, né? Ela deu 3 entrevistas, né, na delegacia e, pelo jeito, não descobriram nada. Ela acabou sendo liberada e quase 1 ano depois, dia 25 de janeiro de 2019, ela foi presa novamente. Dessa vez, os policiais já tinham feito todos os exames possíveis nos corpos das meninas e eles tinham provas que as 2 não tinham morrido por causa natural, que as mortes delas haviam sido induzidas. Louise compareceu ao tribunal dia 26 de janeiro. Dia 29 de janeiro, ela já teve uma audiência preliminar. Em 4 de março, ela entrou com 2 confissões de inocência. Então, o juiz já tinha determinado uma data para iniciar o julgamento, que seria 24 de junho de 2019. Nessa audiência, o pai da Louise, Jeffrey Parsons, ele foi preso, simplesmente porque ele tirou 2 fotos da Louise enquanto ela estava ali no banco dos réus. Lá na Inglaterra é proibido gravar, tirar fotos, qualquer coisa enquanto você está no julgamento dentro lá do tribunal, seja da pessoa acusada, do advogado, do juiz, é proibido mesmo. Eles têm essa lei desde 1925 e essa lei ela não vai apenas a tirar fotos ou a gravar, mas também a desenhar. Então é comum lá na Inglaterra aqueles desenhistas de esboços, né, de tribunal. No caso da Lorraine eu também coloquei algumas dessas fotos para vocês. Então eles fazem um esboço do que aconteceu lá no julgamento. Só que para isso eles têm que memorizar a cena e fora do tribunal, bem longe do tribunal, eles podem sim desenhar e vender essas artes aí para os jornais. Então, a pessoa que faz isso ilegalmente, né, que tira uma foto que não pode, a pena dela vai de multa até prisão. Se for detectada que a pessoa fez isso para atrapalhar o julgamento, ela pode ser presa. Só que o juiz, ele escutou a história do pai da Louise, que ele tirou foto para mostrar para a irmã da Louise. Fazia muito tempo que ela não via a irmã. E aí o juiz entendeu, ficou com dó e acabou liberando ele somente com uma advertência. Apesar da data de início estar determinada para o dia 24 de junho, o julgamento dela começou dia 2 de julho de 2019. Agora sim, a gente vai discutir um pouco mais do que foi descoberto e dito da
Louise e das meninas lá no tribunal, tá? Então vamos agora lá pro julgamento. O promotor do caso foi o Oliver Saxby. Disse que havia provas de que ela havia matado Lexi e Scarlett, que ela havia matado as filhas porque elas atrapalhavam seu estilo de vida. Segundo o que o promotor descobriu, a Louise, ela não era uma aspirante a modelo, ela era uma garota de programa e ela fazia parte de vários sites de relacionamento à procura de homens que pudessem pagá-la através de sexo. Ela até sim era modelo, só que ela modelava com fotos explícitas ou fotos provocativas. Ele disse que a mãe passava horas conversando com homens nos aplicativos de namoro Meet Me e Badoo. E ela sempre deixava as filhas com algum parente, com algum vizinho, com algum conhecido para poder sair para fazer esses programas. Então realmente ela achava que as filhas estavam atrapalhando isso, por isso que ela quis eliminá-las. Foram descobertos mensagens que Louise trocava com os clientes. Em uma dessas ela disse que eles poderiam fazer relação no mesmo cômodo, no mesmo quarto que as duas filhinhas estavam dormindo. Se elas não tivessem fazendo nenhum barulho, a relação poderia ter sido ali. Em outro momento, ela deixou as filhinhas dentro de casa e ela foi ter relação com um cliente numa van que ficava ali fora da casa. Ela trabalhou em um site como modelo, em um site chamado Purple Port, onde o nome dela era Lollipop, e ela se especializava ali nesse site em trabalho de cosplay, eróticos e glamour. E ela deixava claro lá que ela estava aberta a qualquer tipo de fotos. Então é possível ver as fotos de fetiche dela, as fotos dela vestida de marinheiro, tinha esse tipo de fotos lá nesse site. O promotor queria deixar claro que uma mãe jovem com duas filhas bem pequenas, que não tinha ninguém para ajudar a cuidar delas, essas crianças davam sim muito trabalho, como não, né? São criancinhas, e por isso a mãe não aguentou esse tipo de vida e acabou assassinando-as. Para se defender, a Louise ela disse que ela não tinha matado as filhas, ela não sabia como as filhas tinham morrido e que de forma alguma as filhas dela atrapalhavam o estilo de vida dela. Ela se adaptou às duas crianças e ela conseguia fazer tudo o que ela queria, mesmo tendo as duas filhas pequenas. Entre agosto de 2016 e novembro de 2017, a Louise ela alugava uma casa, né? Ela morava ela e as filhinhas dela, e ela vivia numa outra cidade. Ela aproveitava a bondade da senhoria dela e muitas vezes mesmo, ela deixava as duas filhinhas dela para essa senhoria cuidar e ela ia fazer as coisas dela, ia trabalhar, tirar fotos, ia pro mercado. A senhoria disse que percebia que a Louise, ela fazia o possível para ela não ficar com as meninas, ela queria ficar longe das meninas, então toda vez que ela tinha alguém com quem pudesse deixar as meninas, ela fazia isso. Mas também foram escutadas algumas pessoas que diziam que a Louise tratava bem as filhas e as amava, como a irmã dela, a Karen. Bom, então seguindo a ordem cronológica, a Louise morou nessa cidade até novembro de 2017, se mudou para Rugby. Ela acabou morando em hotéis, ela não tinha uma moradia fixa, ela acabou morando em hotéis mesmo. Dia 2 de janeiro, a Louise disse que achou a filha dela, a Lexi, se tremendo por 2 ou 3 minutos e os olhos dela rolaram para trás e seus lábios ficaram azuis. Ela disse que assim que a filha dela parou de ter crise, ela ligou para a emergência e acabou levando a filha dela para o hospital. Só que aí eles encontraram uma mensagem que a Louise mandou para a irmã dela, para Karen, dizendo que estava esperando um telefonema da emergência para saber o que ela faria em relação a Lexi. Eles descobriram que era mentira, porque a ligação para emergência só aconteceu depois que ela tinha passado essa mensagem para a irmã. Dia 4 de janeiro, quando a Lexi teve o segundo surto e chegou a ser internada por 4 dias, simplesmente nesse dia, enquanto a filhinha dela estava no quarto doente, ela foi até o banheiro, tirou uma foto de topless, né, e acabou mandando para um homem. Esse homem, ele era um fotógrafo, mas ele seria também um cliente dela. Mas ela queria receber dinheiro por essas fotos e também ter um encontro com um rapaz do qual ela receberia mais dinheiro. Ela disse que ela precisava tirar fotos para ganhar esse dinheiro para poder sustentar as filhas, porque na época ela não havia recebido o dinheiro referente ao seguro nacional, que é algum tipo de pensão que ela recebe, mas eu não entendi o porquê que ela recebe. Dia 8 de janeiro, quando elas ainda estavam no hospital, eles viram que no celular dela ela havia pesquisado coisas muito estranhas, do tipo: homem comete suicídio fechando a boca com
cola, se é possível matar alguém fechando o nariz e colocando o esparadrapo na boca, quanto tempo depois de afogar alguém essa pessoa pode ser ressuscitada, criança trazida à vida depois de quase se afogar. No mínimo, assim, bem no mínimo, são pesquisas muito estranhas, né? Para alguém que tem lá uma filhinha que ainda bem está se recuperando e vai para casa com vida. Eles também viram que essas pesquisas continuaram. A Lexi, ela passou mal na madrugada, na manhãzinha ali de dia 15 de janeiro, e algumas horas antes, 2 horas antes disso acontecer, dia 14 de janeiro, umas 10h30 da noite, 11 horas da noite, a mãe estava pesquisando no celular outras coisas absurdas, como por exemplo, por quanto tempo depois de afogar alguém essa pessoa é ressuscitada, quanto tempo leva para um cadáver esfriar completamente. E também dia 14 de janeiro, naquele mesmo dia que a gente viu as 3 voltando para casa todas saudáveis, ela mandou uma mensagem para um homem, e essa mensagem dizia o seguinte: eu estou realmente tendo problemas com minha filha de 3 anos. Ela está doente por causa de uma gripe mortal e os médicos me disseram que ela vai morrer. Gente, ela mandou essa mensagem com a filha dela saudável. Ou seja, ela estava premeditando alguma coisa assim. Quando ela foi questionada sobre essa mensagem, ela disse que não sabe por que ela mandou essa mensagem, mas ela não acreditava que a filhinha dela fosse morrer. Então, dia 15 de janeiro, assim que o resgate chegou até o local, até o hotel onde elas moravam, ela já foi dizendo pro paramédico que ela tinha dado banho pra menina algumas horas antes, tinha deixado a menina dormindo, e aí depois, quando ela foi ver, ela viu que a Lexi não estava bem. A gente conhece uma história parecida com essa aqui no Brasil que aconteceu há pouco tempo, né? O Mark Mitchell, que foi quem atendeu a Louise, ele viu que a Lexi já estava morta quando ele chegou no local. Ela já estava com os lábios azuis, a pele estava manchada, e quando tocaram nela, a pele estava fria. Ele disse que foi até a cabeça dela, tentou abrir as vias respiratórias, mas a mandíbula dela estava rígida. Quando foi mover o braço dela, também estava rígido, o que logo fez pensar que o rigor mortis havia se instalado. Então o paramédico, ele pegou o corpinho da Lexi, embrulhou em alguns cobertores e amorosamente, né, ele carregou até a ambulância para levar até o hospital. Um dia depois da morte da Lexi, no dia 16 de janeiro, a mãe estava em sites de relacionamento e ela havia aceitado para novas amizades 41 novos homens. Na verdade, não era um site de amizade, na verdade era um site de namoro chamado Meet Me. Conversou com um desses homens que ela conheceu e ela disse que até poderia ter encontro com esse homem, que ela ia verificar se a irmã dela cuidava da filhinha dela para eles poderem se encontrar. Dia 29 de janeiro foi aquele momento que ela foi até a funerária, né, e ela acabou sendo flagrada conversando com uma pessoa ao telefone por FaceTime, e ela estava super feliz, não parecia que estava para enterrar uma filhinha. Dia 1º de fevereiro, que foi quando aconteceu a tragédia, né, a segunda morte, a morte da Scarlett, ela estava trocando mensagens com um homem chamado Patrick, e ela estava pedindo dinheiro para esse homem. Ela queria cerca de 30 libras, porque ela precisava levar a filhinha dela até o hospital, porque a filhinha dela estava passando mal. E aí ela precisava desse dinheiro para colocar gasolina, né, no carro. E aí o homem respondeu para ela: olha, eu não consigo arrumar esse dinheiro para você agora, mas ela disse, eu preciso desse dinheiro. Ele falou assim, não, mas se sua filha tá passando mal, não espera, chama a ambulância, não leva ela até lá. Ela fez isso? Não. Não sei da onde que ela inventou ou que ela achou dinheiro. Aí foi esse momento que ela saiu de casa com a filhinha no colo, ela foi vista, né, no posto de gasolina, super tranquilo, nem parecia que a filha dela estava passando mal. Enfim, pagou a gasolina, voltou pro carro e aí resolveu, né, parece que ela estava ao caminho do hospital, e aí foi quando que ela resolveu parar nesse estacionamento. Eu acredito ali que ela já estava tentando formar um álibi com esse rapaz. Eu vou falar pra ele, eu vou falar pra ele que a minha filha tá passando mal, e enfim. Mas assim que os paramédicos chegaram até o carro da Louise, verificaram que a Scarlett, ela já estava muito gelada, ela já tinha morrido, né, já há algum tempo, não era algo recente. E aí quando o paramédico perguntou pra ela o que poderia ter acontecido, ela falou que a Scarlett tinha sido diagnosticada com uma gripe forte, e essa mesma gripe tinha matado a irmãzinha dela 2 semanas atrás.
Que invenção, né? O paramédico disse que a Louise estava calma e sem emoção nenhuma. Então a gente já sabe, né, que ela foi presa durante o mês de março, só que não foi encontrado nada forte contra ela e ela foi solta. A partir daí, durante o ano, né, de 2018, ela acabou fazendo algumas postagens no Facebook dela. Em 28 de março de 2018, ela postou fotos dela e das filhinhas dela e ela usou umas hashtags de smile, né, sorriso, e tipo, vai se haters, né? Ou seja, se você me odeia, não tô nem aí pra vocês. Dia 21 de junho, num site lá do Facebook, ela anunciou para vender as roupas das filhas dela. Então ela colocou que tinha um grande saco de roupa que ela poderia vender por 20 libras. Tinha roupas de várias idades, né, de crianças, meninas, de 0 a 3 meses, de 6 meses a 9 meses, de 1 ano, tal. Tinha várias roupas e ela falou que poderia entregar esse saco de roupas pessoalmente. As roupas não foram vendidas rapidamente e ela até chegou a baixar o valor das roupas de 20 libras para 15 libras. Dia 24 de novembro de 2018, ela compartilhou 2 fotos das filhas dela, da Lexi e da Scarlett, e ela dizia: anjos da mamãe tiradas muito cedo, nunca vou esquecer vocês. Quando a Louise se mudou de cidade, também foi para ficar longe das meninas. O Chris Draper era o namorado dela e pai das 2 meninas. O relacionamento já não estava bom, mas mesmo assim ela acabou engravidando pela 2ª vez, e ele disse que ele nem chegou a conhecer a Scarlett. A Louise, ela foi tão maldosa que no momento do registro, ela não registrou a Scarlett com o sobrenome do pai. Ela registrou com o sobrenome de um outro namorado que nem era pai da Scarlett. Por isso as meninas têm sobrenomes diferentes, mesmo sendo filhas da mesma mãe e do mesmo pai. O Chris disse que já tinha entrado em contato com a assistência social para pegar a guarda das meninas ou pedir para a assistência ir lá dar uma olhada e ver como as meninas estavam sendo cuidadas, porque ele acreditava que elas não estavam sendo bem cuidadas. Só que essas visitas nunca aconteceram. A mãe da Louise, uma senhora chamada Sharon, também disse que havia acionado assistência social para ir visitar a Louise e as filhas, e também outras pessoas da época acabaram entrando em contato com a assistência social, mas parece que foi bem falho mesmo, que nem chegou a ter nenhuma visita. Entre essas conversas de WhatsApp foi flagrada uma conversa que a Louise mandava para a irmã dela falando: eu vou dar pílula para essas meninas dormirem porque eu não aguento mais, elas estão muito elétricas. Só que ela disse que era brincadeira, que ela nunca poderia fazer isso com as filhas. Bom, a Louise, quando não tinha ninguém para cuidar das filhas, ela deixava as filhas pequenininhas sozinha em casa. Ela deixava as 2 na cama dormindo e saía de repente para ir no mercado ou para ir a algum outro lugar, e quando dava ela voltava, mas era bem comum ela fazer isso. Por isso que as pessoas denunciavam, mas a assistência social nunca chegou lá. Na autópsia foi descoberto que havia machucados antigos nas filhas, ou seja, alguns outros tipos de machucados, e a Louise não soube explicar. Ela só disse que nunca bateu nas filhas dela, que já tinha sido sim mais ríspida com a Lexi, somente assim no tom de voz, que ela nunca tinha espancado as filhas dela. A causa das mortes das meninas foi a mesma. Elas apresentavam sintomas consistentes com obstrução deliberada das vias aéreas, e a Scarlett tinha sinais de sangramento recente no tecido do pescoço, sugestivo para compressão no pescoço, segundo os jurados, e pode ser que ela tenha matado as filhas com travesseiros. Os médicos especialistas que fizeram a autópsia não encontraram nenhuma razão natural para que essas meninas pudessem ter morrido. Eles acreditavam que no momento que a Louise já saiu com a Scarlett no braço para levar até o hospital, né, mas antes disso tinha que passar no posto de gasolina, ela já estava com a filha morta, mas ela disse que não, que a filha estava viva, só que ela queria acompanhar para ver se tinha necessidade de levar ela até o hospital ou não. Ela disse que não sabia porque tinha pesquisado aquele tipo de mortes, né, que poderiam acontecer no celular dela. Ela simplesmente não sabia porque que ela fez aquele tipo de pesquisa. E no julgamento dela, ela era uma pessoa totalmente sem emoção. Então, assim, você está falando da morte dos seus filhos. Ela não tinha lágrimas nos olhos, ela não tinha expressão de raiva, nem de tristeza, nada. Ela era uma parede, assim.
Ela não tinha expressão, emoção nenhuma. Chegaram até a questionar se ela tinha algum tipo de autismo. E ela disse que não, que ela é o jeito dela mesmo, ser mais fechada, ela não tem autismo. Depois disso, o próprio advogado de defesa tentou explorar isso nela. Só que como não tinha sido diagnosticado antes do julgamento, seria besteira os jurados ou o juiz acreditar nisso agora. 5 semanas depois do início do julgamento, no dia 31 de julho de 2019, os jurados se retiraram para apresentar o veredicto, que foi apresentado somente no dia 1º de agosto, no dia seguinte. No momento de fazer a sentença, né, a juíza, uma juíza muito respeitada, chamada Amanda, ela fez algumas considerações. Que a sentença que a lei permite para homicídio é a prisão perpétua, só que precisa ter um tempo mínimo para a pessoa ficar presa, e ficou a cargo da juíza a determinar qual seria esse prazo, esse tempo mínimo. Então, algumas coisas que a juíza disse nesse momento. Depois de matar Scarlett no hotel, você a carregou até o carro com a desculpa de que iria levá-la até o hospital, mas na verdade estava esperando ter certeza que ela não poderia ser ressuscitada. Tenho certeza que na hora de suas mortes, você pretendia matar cada uma delas. Você tinha o apoio da sua família, principalmente da sua irmã, que fez muito por você e por suas filhas. O assassinato de qualquer criança por sua mãe envolve o mais grosseiro abuso de confiança. Lexi e Scarlett eram crianças jovens, sem culpa, que eram claramente vulneráveis. Elas deveriam poder contar com sua mãe para protegê-las e alimentá-las. Ao invés disso, você tirou suas vidas jovens. Em cada acusação, eu a condeno à prisão perpétua, levando em consideração todos os fatores. Eu estabeleci o prazo mínimo de 32 anos, menos os 188 dias que você passou sob prisão preventiva após sua prisão. Depois que servir os 32 anos, não é garantia que você será liberada. Somente depois disso que ela foi condenada à prisão perpétua, foi que ela demonstrou um pouco de emoção, onde ela sentou no banco, cobriu os olhos e ficou com a cabeça baixada. O Chris Dropper, o pai das crianças, disse que estava com o coração totalmente partido, que ele nunca pôde conhecer Scarlett e que ele ficou muito chateado porque ele já tinha pedido, né, para assistência social a guarda das meninas, mas nunca nem foram investigar. E ele ficou muito triste porque ele conheceu tão pouco a Lexi, ele não conheceu nada da Scarlett, e ele perdeu todos os aniversários, formaturas, casamentos. Ele falou que tá à base de medicamentos, que tá fazendo tratamento, né, terapia, pra tentar aguentar tudo isso, mas que com certeza é muito difícil. Ele falou que o único conforto dele é que agora Lex e Scarlett estão juntas, né, elas continuam juntas. Ele disse que odeia a Louise, que ela é realmente uma mãe monstro, como a imprensa tem chamado ela, né, de jeitão, de Evil Mom, só que para traduzir mais fácil aqui fica a mãe monstro ou a mãe malvada, e que ele estava totalmente arrasado. E somente dia 3 de setembro de 2019 ele conseguiu fazer um funeral para suas filhas. Ele fez um funeral lindo, gente. Contratou uma carruagem com cavalos bonitos de contos de fada para poder levar o caixãozinho, os caixões delas até onde elas seriam enterradas, né? Enfim, foi a última homenagem e de repente até a única homenagem que ele pôde ter feito para as filhas dele, mas ele queria demonstrar todo o amor e que ele nunca vai esquecer daquelas meninas de forma alguma. Nossa, é difícil falar, né, de qualquer coisa que acontece aqui, é muito difícil, né, todos são casos muito tristes, mas quando você vê um caso desse, assim, da mãe tirando a vida das próprias filhas, e são, gente, tão, nossa, é horrível, né. E crianças indefesas, né, indefesas, assim, elas confiavam na mãe, e foi a mãe que tirou a vida delas, foi triste demais. A mãe da Louise, a senhora Sharon, ela deu algumas entrevistas para umas revistas depois, dizendo que fazia muito tempo que ela não tinha mais contato com a filha, fazia cerca de 1 ano, né, antes dos assassinatos, que ela tinha se afastado. Ela já tinha sido muito presente na vida da filha, mas a filha se afastou e ela telefonava para a filha não atendia, e ela soube da morte da Lexi através do filho dela, Carl, e o Carl chegou e falou: nossa, a Lexi morreu, e, né, como assim uma criancinha saudável morreu? Ela entrou em contato, ligou várias
várias vezes pra Louise, mas a Louise nunca atendeu ela. E aí 2 semanas depois a Louise ligou pra mãe e falou: mãe, a Scarlett morreu. E aí ela, né, ela falou assim: não, você tá falando errado, quem morreu foi a Alex, né? E ela falou assim: não, a Scarlett morreu também, ela teve um ataque cardíaco, as duas morreram. E a mãe começou a fazer um monte de pergunta: como assim as duas morreram? É muito estranho isso, tal. Então o que a Louise fez? Ela desligou, porque ela não queria ser questionada. A mãe também ficou muito chateada, porque como assim, se você não queria suas filhas, você poderia ter dado elas pra mim? Com certeza a avó ia cuidar das filhas, ela disse que aceitaria as filhas, coisa que o pai também falou, que o pai também queria a guarda das meninas, mas ela nunca deu as meninas pra ele cuidar. Então não era um caso de que não tinha com quem deixar as meninas, sabe? Tinha, só que ela não quis, ela quis ser Deus e quis tirar a vida das meninas. Uma prima da Louise, que não quis ser identificada, falou um pouco sobre como foi a infância dela. Louise cresceu em uma família unida, mas sempre foi uma estranha entre eles. A prima disse: para ser sincera, ela nunca foi uma criança normal. Sempre fomos próximos como uma família, mas ela nunca quis se envolver. Nós sempre costumávamos nos encontrar na casa da minha avó, mas ela apenas ficava lá e nos olhava feio. Se alguém se sentasse perto dela, ela dizia: vai embora ou eu vou quebrar sua cara. Como crianças, se fôssemos brigar, apenas brigávamos, mas ela cravava as unhas quando ninguém estava olhando. Ela era muito manipuladora. Nossa avó Joy morreu em abril de 2016 e ela sempre teve dúvidas sobre a Louise, principalmente quando a neta começou a roubá-la quando ela tinha cerca de 11 anos de idade. Sua avó começou a perceber que coisas estavam faltando sempre que Louise a visitava, e quando a avó questionou, ela apenas disse: se você me acusou disso, nunca mais voltarei. Ela era uma criança muito zangada e isso piorou quando ela ficou adolescente. Ela estava sempre atrás de dinheiro. Louise nunca se desculpou por nada. Quando ela tinha 11 anos, sua mãe Sharon a abandonou para ficar com outro homem, deixando seu pai para criar os 3 filhos sozinho. Ela disse que Louise rompeu contato com sua mãe por anos e ficou profundamente afetada. Quando ela ficou mais velha, os membros da família começaram a se preocupar com seu relacionamento com os homens, pois ela começou a mostrar sinais de vício em sexo. Depois que ela começou a dormir com as pessoas, ela estava dormindo com qualquer um, especialmente se fosse por dinheiro. O difícil relacionamento com a sua família chegou no auge quando a avó adoeceu e os médicos disseram que ela não se recuperaria. Apesar de saber que sua avó tinha apenas algumas horas de vida, Louise recusou a visitá-la e mais tarde também rejeitou ir ao funeral. Mais um assunto triste relacionado, né, com toda essa história. No dia 4 de fevereiro de 2020, ou seja, 2 anos depois que as meninas haviam sido mortas, a Sharon, a mãe da Louise e a avó das meninas, cometeu suicídio. Ela foi encontrada morta na casa dela. Ela não aguentou, né, a dor de ter perdido 2 netas, a dor da filha ter assassinado. Também pessoas, comentários de pessoas, cobranças, né? Ela era muito acusada, né, por causa do que a filha dela fez. E, enfim, ela acabou não aguentando carregar tudo isso para ela e ela acabou tirando a própria vida. Uma sobrinha dela diz que ela era uma boa pessoa, que ela era uma boa mãe mesmo, mas infelizmente ela não aguentou tudo isso e acabou achando melhor encerrar tudo isso. Essa foi a história de hoje. Uma história, assim, muito triste, muito chocante, né? Enfim, não tem muito o que falar isso, mas que bom que teve essa prisão perpétua. Ela irá sair, né, em 32 anos, mas pode ser que ela fique mais, e qualquer coisa errada que ela fizer, ela vai ser presa. Pelo menos eu acredito que esses 32 anos são 32 anos mesmo, diferente aqui da nossa justiça. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Obrigada por ter ficado até o final comigo. Eu sei que os vídeos são longos. Eu procuro todas as informações que eu possa encontrar para trazer aqui para vocês um quadro completo, tá bom? Deixa aqui comentários de casos que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Eu tô anotando tudo que vocês estão deixando e esses casos são importantes porque eu tô devendo para vocês uma cesta estranha, né, de casos. Então aguardem que uma semana eu venho, eu prometo para vocês, tá? Até a próxima, gente. Tchau, beijos para vocês.